estudo e não vejo a fluência do inglês chegar. Esse é o seu caso? Então esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar como se autoanalisar e saber se está chegando mais perto da fluência do inglês. Fala protagonista, meu nome é Luciane e eu sou mentora e cofundadora aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Vídeo técnico com conteúdos de inglês para te ajudar a formar a base para a fluência e vídeos MM com metodologias para você aprender a aprender e também com mentalidade para que você possa cada vez mais se tornar protagonista do aprendizado. Bom, a pergunta desse vídeo é uma pergunta que muitas vezes a gente não se faz quando está começando a iniciar um processo de aprendizado do inglês. Como que eu analiso? Muitas vezes, quando a gente começa a estudar inglês, a gente se coloca muito numa posição passiva. A gente vai, analisa escolas, métodos, professores e delega 100% da responsabilidade do aprendizado para essa pessoa ou instituição. Afinal, a pessoa ou a instituição é especialista e ela que sabe analisar e te guiar. Isso em partes é verdadeiro, é muito importante você ter pessoas e métodos para seguir, é isso que vai fazer a sua jornada ficar cada vez mais direcionada, sistematizada, porém é importante você entender que você é protagonista do seu aprendizado. O seu papel na sua jornada rumo à sua fluência do inglês é muito importante também. É muito importante você saber como se autoanalisar, saber se você está errando para manter a fluência. Afinal, você com certeza conhece alguém, ou até mesmo esse é o seu caso, que estudou inglês anos e aí ficou 1 ano, 2 anos sem praticar e ficou com o inglês enferrujado. Isso acontece porque muitas vezes a gente corre para chegar na linha lá de chegada, cruzar e falar, sou fluente! E a gente esquece que inglês é um idioma, assim como o português. E se a gente parar de treinar, a gente não vai manter essa fluência e vai acabar esquecendo. Mas se você sabe se autoanalisar, se você sabe o processo que você precisa fazer, rapidamente você recupera e se mantém em forma e consegue, mesmo se não tiver com a ajuda de nenhum profissional ou método, se autoavaliar. Então isso é importantíssimo, você tomar essa autorresponsabilidade pelo seu aprendizado e encarar as pessoas ao longo da sua jornada como pessoas que vão te apoiar, mas você é protagonista, se colocar numa situação mais proativa e não passiva ali de só estar recebendo. Eu sei que isso não é fácil, tá? Isso é uma desconstrução mesmo mental, eu posso falar por mim. Eu fui 8 anos aprendendo inglês de uma maneira extremamente passiva, ali só recebendo o conteúdo, indo para a escola, fazendo de inglês, fazendo a prova, como é normalmente ainda hoje o processo da maioria das pessoas. E quando eu comecei a tomar consciência do meu processo de aprendizado, de me autoanalisar, de entender as minhas habilidades, de entender como eu aprendo, o jogo mudou para mim. O jogo mudou porque aí eu passei a não ser dependente e sim eu começar a ditar as regras do meu próprio caminho. A minha autoconfiança mudou, a minha segurança em falar e isso com certeza refletiu na minha fluência. Então é importantíssimo você saber se autoanalisar, você saber o que você está errando, o que você está acertando. Porque afinal, erros e acertos, eles vão ter sempre na sua vida. Na nossa língua mãe, no português é assim. Mas a diferença é que hoje a gente tem ali aquela fluência, a gente sabe o certo e errado e consegue ir se autoavaliando. Então a mesma coisa acontece com o inglês. A primeira métrica é medo de falar em inglês. A gente já fez um vídeo aqui exclusivo sobre isso, sobre como perder o medo de falar inglês. Mas por que essa é a primeira métrica quando você fala de fluência? Fluência é o ato de saber se comunicar, passar a mensagem. Se você fala, você é fluente. Se você não fala, você não é fluente.
Então, isso é o ponto principal, de uma maneira assim bem resumida, em 1 minuto, o que é fluência do inglês. Mas o ponto é, você precisa trabalhar às vezes muitos fatores internos, psicológicos às vezes, para conseguir falar. Não é assim tão simples, né? Para algumas pessoas é, mas o que a gente vê é que para a maioria das pessoas não. Então, se você tivesse que analisar assim, uma das primeiras métricas seria isso. Como que está a minha confiança ao falar inglês? Eu tenho medo? Eu estou conseguindo me soltar? Eu falo? Eu passo a minha mensagem? Se você está conseguindo ali ter a confiança, a segurança dentro do vocabulário, né? Obviamente, analisando o vocabulário, o conteúdo que você tem e conseguindo passar a sua mensagem, você já está num caminho de fluência. Eu tenho certeza que você conhece alguém que fez anos de inglês, anos de inglês. Eu era essa pessoa. E na hora de falar, trava. O fórum de conversação que a gente tem na Raise, que é gratuito e aberto ao público, eu vou deixar o link inclusive aqui na descrição das datas para você participar, ele é exclusivo para isso, para você perder o medo de falar. Porque nada adianta você saber conteúdo e não pôr para fora. Então, essa é a principal métrica. Medo de falar. Tenho medo? Não tenho? Tô me sentindo seguro? Não tô? Como é que tá meu estado interno quando eu falo? Consigo ser eu mesma ali, ser natural, assim como eu sou no português? Então isso, você tem que saber responder essas perguntas e se a resposta for não, procurar apoio aí, né? Tanto de mentores, que nem aqui na Raise, e em alguns casos, apoio até de psicólogos, terapeutas. A gente tem aqui uma equipe multidisciplinar para ajudar em casos que fogem da nossa alçada. Porque às vezes o seu medo de falar inglês, ele veio de fatores muito aí anteriores à aprendizagem. Então esse é o primeiro indicativo. O segundo indicador, se você está chegando mais perto, ou você está aí estacionado, ou você está longe da fluência, é o erro. Essa palavrinha é a principal métrica para você saber se está perto ou longe da fluência. Como que está a sua relação com o erro? Quando você olha essa palavra, quando você olha o erro, né? Quando você errou, essa frase você falou errado. Como você se sente internamente? Você sente uma sensação de fracasso, de derrota, ou você encara o erro como uma oportunidade de aprender e uma sensação até de felicidade, porque você sabe que aquela era a alternativa errada e você tem outras para buscar a certa. Então analise como que tá essa tua relação com o erro. Errar, gente, é humano. Você sempre vai errar e tá tudo bem. A diferença é a consciência do erro. Quando você já tem um nível de proficiência de inglês alto, não só de inglês, de idiomas, né? No português isso acontece também, você também erra, porém, quando você erra, você já consegue se autocorrigir, às vezes trocar a palavra, se deu branco, ter esse jogo de cintura ali, que às vezes nem dá para reparar que você errou. Ou, às vezes você errou, ficou por isso mesmo e foi falando outras coisas e vai que vai. Então, é importante você ver como é que tá essa tua relação com o erro e, ao mesmo tempo, você entender que essa é uma métrica para você saber se você está avançando ou não. Então, é identificar quanto de erro que você está fazendo ali naquela semana, naquele diálogo. É mensurar mesmo, gente. Quem não mede, não avança. Uma empresa não cresce se você não mensurar os resultados, você não emagrece se você não mensurar quantos quilos você está perdendo. Imagina ficar indo para academia, fazer um monte de dieta e você nunca subir na balança? O que adianta fazer tanto esforço se você não sabe se você está chegando ou não no peso desejado? Então, em inglês, errar, né, quantidade de erros, é uma métrica importantíssima. Inclusive, a gente sempre instrui os nossos mentorados aqui a quantificarem mesmo, contar quantos erros eu fiz naquela semana, foi mais ou menos do que na semana anterior, esse conteúdo eu errei mais, olhar e analisar o que eu mais estou errando, é o auxiliar na frase, é a conjugação, é a pronúncia, minha pronúncia que está errada, é frase afirmativa, é negativa, enfim, é ter esse olhar analítico.
E ó, uma dica simples que você pode fazer, se você não tiver a ferramenta da Raise, que ajuda muito, né? Porque você tem lá os erros, você consegue classificar a relevância dos erros, se é um erro alto, relevância, baixa relevância. Ou seja, você falar, por exemplo, I pretend study English, significa eu finjo que eu vou estudar inglês. Na verdade, você quer falar I intend, então é o erro alto, porque errou tudo aí na comunicação, você passou uma outra mensagem. Mas se você errar um in no lugar de on, no lugar de at, no final tá tudo ok, eles vão te entender. Então a gente analisa bastante aqui esse grau desse erro, né? Grau de importância na comunicação, qual que é o conteúdo relacionado ao erro, para você saber se estou estudando ali Simple Present aquela semana, eu estou errando isso, ou eu estou errando coisa que eu já vi, ou eu estou errando coisa que eu não vi. Porque se você está errando coisa que você não viu, tá tudo bem, né? Você não viu. Agora, se você está errando o que você já viu, aí você tem que ver. Foi falta de atenção, ou falta teoria, falta base, que a gente defende muito. Teoria sim, desde que aplicado. Os dois são igualmente importantes. É teoria e aplicação, teoria e aplicação. Então, se você não tem a ferramenta que vai te dar todo esse reporte, de uma maneira simples, pega um caderninho e aí coloca assim nesse caderninho uma tabela, né? Qual foi o erro? Tá lá, se ouve falando, grava, né? Se ouve falando. Inclusive, a gente já fez aqui alguns vídeos no canal ensinando você sobre canais de aprendizado, onde você descobre maneiras de consumir, de resumir o conteúdo. Se ouvir falar é uma delas. Então, anota lá qual foi o erro. E como que você vai saber o erro? Lá, mas eu não sou professor, né? Como é que eu sei o erro? Você sabe porque você estudou a teoria. Se você estudou a teoria e tá lá, does é para he, she, it, e na hora que você falou she don't study English, você mesmo já consegue confrontar. Teoria does, teoria não é do. Ponto. Errado. Percebe a importância da teoria estar na sua cabeça? Então, anota aí no seu caderno essa tabelinha, que é mais ou menos o que a gente mapeia, né, no sistema da Raise. Então, você coloca ali o erro, depois você coloca a relevância do erro, se é alta, se é baixa, faz uma coluninha ali. Se é alta ou se é baixa, de acordo com a comunicação. Depois, você coloca ali qual é o conteúdo referente àquele erro. E no final da semana, tem um dia para analisar. Tô errando muito isso, hein? Aí você coloca no seu planejamento de estudos. Olha aqui o protagonismo. Muito diferente, né? Com certeza, você analisando o erro dessa maneira, você vê ele como um indicador chave, né? Nos negócios a gente fala KPI, KPI importantíssimo aí para você conseguir saber se está chegando perto ou não da fluência. Outro indicador que eu coloquei aqui é vocabulário ou conteúdos aprendidos. Não tem fórmula mágica para aprender inglês, mas se eu pudesse te dar aí uma equação que a gente usa muito com os nossos mentorados fluência é igual a menos erro mais conteúdo aprendido e fixado, né? Que a gente já falou aqui, inclusive no vídeo, sobre por que esquecemos o que aprendemos na aula de inglês, que a gente tem a capacidade natural de esquecer. Não tem como. Nada de achar que é super-herói, não. Que não, eu vou lembrar. Ah, tá bom, entendi. Para com esse viés da autoconfiança, gente. Anota, siga o processo, constância. Então, se você aprendeu alguma coisa, já logo anota. Você sabendo aí que pode ser que você esqueça, né? Então, vocabulário é um indicador extremamente importante para você saber se você está chegando mais perto, porque a comunicação é composta por frases e palavras, né, colocadas aí numa frase. Então, quanto mais palavras você sabe, mais você consegue conectar elas numa frase, mais fluente você se torna. Então, comece a quantificar isso também. Inclusive, na ferramenta da Raise, também você consegue ver quantos erros você está fazendo e quantas palavras você está aprendendo, para saber se você está aprendendo mais do que errando, para saber se o que você está aprendendo você está aplicando, porque nada adianta sair decorando o dicionário inteiro de inglês, sair decorando um monte de palavra, se você não consegue juntar a peça do quebra-cabeça. Então, esse é um indicador muito grande.
Eu tô aprendendo mais palavras e tô aplicando, né? Eu tô usando essas palavras, eu tô conseguindo memorizar? Então, analise aí. E a penúltima métrica é variação de contexto. E o que vai dizer se você está chegando mais perto, não só da fluência, mas da proficiência, né? Fluência é o ato de saber passar a mensagem, mas também passar a mensagem a quem vai receber a mensagem. É diferente você falar com uma criança de 5 anos de idade e você falar com uma pessoa super importante ali de uma empresa. Então você consegue variar esse discurso, você consegue alocar mais vocabulário ou menos de acordo com o que você quer passar, variar as palavras, não utilizar sempre a mesma coisa. Então essa é um indicador muito importante aí se você está conseguindo fluir a sua mensagem. Até aqui os indicadores foram relacionados ao inglês por si só, né? Ao idioma. Mas tem um indicador que também é muito importante, que a gente trabalha aqui na Raise, e é o foco, aliás, do método, que é a sua performance nos estudos. Ok, sei que eu tô errando, sei que tô aprendendo, mas é muito importante você saber se você está sendo produtivo. Porque a gente já falou aqui também no vídeo sobre como ter tempo para estudar inglês, que ser produtivo não é ser ocupado. Às vezes você fez um monte de coisa para o seu inglês, anotou todos os erros, anotou todas as palavras, mas você não está sendo produtivo, você não está conseguindo passar ali, você não está sendo constante nos seus estudos. Então é importante você ter um cronograma de estudos bem estruturado e você avaliar como que você está saindo dentro desse cronograma. Se você está conseguindo cumprir as tarefas, se você não está, se de uma semana para outra a sua motivação caiu ou aumentou, se o seu tempo de estudos está sendo bem aproveitado, porque tempo já é algo escasso. Você tem que saber e tem que medir se você está conseguindo fazer melhor proveito dele. Então, anotar mesmo quantas horas você está levando para estudar e o que isso está resultando, se realmente você está aprendendo mais palavra, se você está errando menos, se você está confiante. Então, é confrontar tarefas realizadas com resultados obtidos. Fiz essas tarefas para o meu inglês essa semana. Estudei a teoria, fui no encontro com o mentor, na prática, ouvi música, né? Vi música não dá. Ouviu música, viu filme. E o que isso resultou? Estou conseguindo falar melhor, estou conseguindo compreender melhor o que eu estou ouvindo. Então, a gente acredita aqui na Raise que a fluência ela é uma consequência de ações. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada semana, cada dia ali, você vai colocando uma pecinha e depois você monta o seu quebra-cabeça. Então, é importante você medir se você está sendo produtivo ou se você está só se ocupando ao aprender inglês. E essas métricas, gente, são assim essenciais. Eu particularmente acho que você nunca ouviu falar isso assim na internet. Normalmente a maioria dos métodos vão te ensinar inglês, que óbvio é importante se você quer aprender inglês, porém já se provou que se conteúdo fosse o que ia fazer você ficar fluente, todo mundo era fluente. Porque olha quanto conteúdo tem na internet. Não é essa a métrica, a única, aliás, e sim um conjunto de fatores que nem a gente abordou aqui no vídeo. Então volte, analise uma a uma, responda as perguntas que eu fui fazendo e tenha um dia na semana para análise. Não queira só sair fazendo, estudando e praticando, ou pior, né? Só indo na aula e achando que isso vai resolver. Então tenha um dia para analisar, para se colocar como protagonista do seu aprendizado. E não esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque só aqui você vai aprender como ter mais protagonismo, ter mais alta performance, aprender a aprender. E sabe o que vai acontecer? Você vai acelerar em até 5 vezes o seu caminho rumo à fluência do inglês.